Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma live. E nessa live de hoje tá imperdível porque eu vou ensinar tudo sobre como dormir melhor. O sono realmente é uma atividade super essencial e para as pessoas que sofrem com depressão e sofrem com ansiedade, eu garanto que 80% dos meus pacientes que sofrem com esses dois problemas, eles têm alguma complicação com o sono. Então é interessante que vocês assistam até o final essa live, porque essa live vai ser praticamente uma live tratamento. Então para você que realmente toma medicação, para você que não sabe quais são os principais comportamentos que você deve fazer para melhorar o sono, essa live de hoje eu vou explicar em detalhes o que você tem que fazer. E eu garanto que você pegando papel e caneta e anotando detalhe por detalhe, você vai poder comentar posteriormente se realmente você teve mudanças. Então a live de hoje eu vou ensinar tudo o que eu ensino para os meus pacientes e tudo o que eu ensino dentro dos meus cursos sobre o tratamento do sono. O que eu vou trazer aqui é o que tem de mais atual sobre a literatura científica relacionada à parte do sono. Então para você que realmente é um profissional que queira também aprender em detalhes como que você pode trabalhar com o seu paciente em relação ao sono, assista até o final. Mas esse vídeo é exclusivo para quem realmente sofre com depressão e sofre com ansiedade, por isso que é um vídeo muito prático e você vai ver que eu vou ensinar em detalhes tudo sobre o tratamento e a higiene do sono, tudo bem? Para quem realmente não me conhece, meu nome é psicólogo Felipe Galan, eu sou psicólogo clínico, ou seja, eu atendo online diversas pessoas, diversos planos de saúde e também eu sou estudante de neuropsicologia, estou me especializando em neuropsicologia e também sou perito judicial. Então para quem não me conhece das redes sociais, por exemplo, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, se inscreva aqui abaixo, deixe o seu like, por favor, comente qualquer dúvida ou se não a sua opinião relacionada à parte do sono que eu vou responder e ler todos os comentários, dou a minha palavra. Então, iniciando aqui a live de hoje, primeiramente eu quero iniciar com uma pergunta, Qual é a importância de saber sobre o sono e qual é a relação que o sono tem com a parte de depressão e de ansiedade? Conforme eu já dei a explicação introdutória em relação ao que eu vou falar basicamente nessa live, então para quem sofre, esta é realmente a melhor live, porque eu poderia chamar de live tratamento, porque eu vou ensinar tudo aquilo que realmente você precisa saber. Então, dando a continuidade, sempre eu venho fundamentando todas as minhas lives baseadas em conhecimento científico. E aqui também não vai ser diferente. Essa live ela tem como base, como referência, todos os estudos postados basicamente dentro da Associação Brasileira do Sono e também do Instituto do Sono. Então, tudo que eu falar aqui é baseado em ciência. Para quem não conhece, ciência, a palavra ciência, ela é diferente de fé. Por quê? Porque ciência é baseada em metodologia científica, em experimento, em método, em passo a passo. Então, tudo aquilo que é científico é tudo aquilo que foi testado, é tudo aquilo que foi pesquisado e realmente é tudo aquilo que foi comprovado que realmente tem uma eficácia que funciona. Então, ciência, basicamente, quando você vai para a China e faz uma pesquisa científica e tem um método para chegar em determinado resultado, aquilo que realmente foi feito como método e que chegou no resultado, você pode pegar o mesmo passo a passo feito daquele artigo científico e também executar em outros lugares, em outros países, em outras regiões, em outras cidades e que vai dar os mesmos resultados. Isso é chamado de ciência, ou seja, aquilo que é baseado dentro de uma metodologia científica corretamente, onde se cada pesquisador realmente executar da forma como aquele outro primeiro pesquisador que fez a pesquisa colocou, você vai chegar nos mesmos resultados ou se não muito próximo. Isso é chamado de ciência, ou seja, um conteúdo de confiança e é um conteúdo que se funcionou com 1, com 2, com 3, a probabilidade de funcionar com você é muito alta. Então isso que é um conhecimento científico e é isso que eu também me baseio enquanto psicólogo, em evidências científicas. Tudo bem? Então, explicado em relação a isso, mais uma vez eu vou trazer a explicação de que o Brasil consome 56,6 milhões de caixas de calmante de sonífero. Então, para quem me conhece, eu sempre trago em primeira mão a explicação em relação às medicações e também a explicação das principais notícias que tem relacionado ao tema de live. Então, a primeira notícia que eu trago é que o Brasil consome 56,6 milhões de caixas de calmante de sonífero, quase 1,4 bilhão de comprimidos prescritos. Por que isso é complicado? Porque o Brasil, conforme eu já divulguei, segundo a CNN, se encontra como o país com mais diagnósticos de depressão e de ansiedade do mundo. Ele ultrapassou o segundo lugar, que é a Irlanda, e também ultrapassou o terceiro lugar, que é os Estados Unidos. E justamente por conta disso, mostra que está tendo uma alta dos diagnósticos em relação a esses dois problemas, só que esses problemas as pessoas acham que realmente deve curar por meio de medicações. Então as pessoas acham que a cura para o tratamento de depressão e ansiedade é por meio de medicação. Mas Felipe, o que isso tem a ver com a parte do sono? Como vocês podem ver na notícia, calmante e sonífero são basicamente a base de medicação que os médicos mais prescrevem para que as pessoas possam fazer o tratamento do sono. Então, conforme eu vou explicar mais à frente, isso mostra que quando as pessoas não têm um sono muito bom, as pessoas acabam recorrendo a forçar o sono por meio das medicações. Só que quando você faz isso, você está indo na contramão daquilo que realmente é para funcionar o seu organismo, porque as medicações, elas devem ser vistas como o último tratamento do sono e não como o primeiro. Então, se você aí está tomando Zolpidem, Stilnox, PATS ou qualquer outro tipo de calmante ou indutor do sono, como o clonazepam, o diazepam, o Rivotril, o Frontal,
o Lexotan. Então todas essas medicações que são prescritas como indutoras do sono, você pode ter certeza que são medicações que vão trazer prejuízos cognitivos, ou seja, uma lentificação cerebral, dificuldade de concentração, de memória. Então todos esses problemas que realmente pode trazer só por você não dormir bem e partir de medicação para forçar o sono, os efeitos colaterais dessas medicações só vão te prejudicar e não te ajudar. Então para você que realmente precisa dormir melhor, a medicação não é o principal ponto ou senão o principal tratamento. É muito pelo contrário, deve ser visto como o último tratamento. Tem, dentre outros tratamentos, como o principal, que é a higiene do sono. Então, não tome medicações para dormir sem ter pelo menos um acompanhamento médico. E antes de tomar a medicação, ou se você já está tomando nesse exato momento, é interessante que você busque, no mínimo, hábitos saudáveis como tratamento por meio da higiene do sono, que é o que eu vou ensinar nesse vídeo aqui. Então, realmente, tomar medicação para dormir não é o principal tratamento e, muito pelo contrário, o tratamento que você deve levar a sério em relação ao tratamento, justamente porque a medicação ela não foi feita para que você pudesse dormir pelo resto da vida. A medicação é só um recurso que é utilizado principalmente quando as pessoas têm algum tipo de distúrbio do sono, narcolepsia, apneia do sono, insônia crônica, insônia aguda. Aí sim as medicações são efetivas. Mas antes disso, o médico ou o profissional, por exemplo, do sono, ele estará ali para fazer um diagnóstico adequado do seu caso. Mas na maioria dos casos, as pessoas têm problema com o sono. Coloque isso na sua cabeça. A maioria dos casos, mais de 80% dos meus pacientes têm problemas com depressão ou com ansiedade porque não dormem bem. Não porque o organismo não está funcionando bem, mas porque a pessoa que não tem hábito saudável e que realmente fizeste com que ela não dormisse bem. Então o sono depende muito mais de você do que realmente do seu organismo. Aí depois que você regula o seu organismo, aí sim ele vai trabalhar em conjunto e você vai passar a dormir melhor. Mas vamos lá para as notícias, né? Segundo a Veja, estudo comprova a relação entre depressão e o sono ruim. Ou seja, eles fizeram realmente uma amostragem, pegaram 10 mil pessoas e fizeram ali uma comparação com o grupo controle. E descobriram que 75% dos pacientes deprimidos, né, lá na amostra da pesquisa, 75% desses pacientes tinham problema de insônia. Às vezes a insônia ela pode vir como o problema de base, ou seja, pode ser a insônia que gera depressão ou se não a ansiedade, ou às vezes pode ser a depressão ou a ansiedade que acaba gerando insônia. Por isso que tem que buscar um profissional para fazer um diagnóstico correto, caso o seu caso realmente for muito crítico. Então vamos lá. Dormir é uma necessidade fisiológica que impacta diretamente no seu organismo. O sono é um momento de limpeza do sistema neurológico, é quando o sistema limpa o acúmulo da atividade celular e os radicais livres. É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do nosso corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Durante esse momento é possível repor energias e regular o metabolismo, que são fatores essenciais para manter o corpo e a mente saudáveis. As pessoas passam aproximadamente 1/3 de suas vidas dormindo. Isso não significa que o cérebro fica desligado, ele fica em repouso. Ao contrário, o cérebro fica em ação, preparando o corpo para mais um dia. Não é como se fosse uma luz que você acende e apaga pelo interruptor. O cérebro fica ainda trabalhando. No período do sono, há uma intensa atividade fisiológica e funcional, com a produção de hormônios e dentre outras substâncias necessárias ao bom desempenho das atividades diárias. O sono é uma preparação do nosso organismo para o dia seguinte. Mas afinal, o que significa realmente dormir bem? Significa estar bem disposto durante o dia, no trabalho, na escola ou nos momentos de lazer. Normalmente um adulto ele precisa dormir de 6 a 8 horas, mas o que importa não é a quantidade de horas que você tem que dormir, e sim a qualidade do seu sono, ou seja, ter um sono reparador, tranquilo, sem interrupções. Quando isso não ocorre com frequência, é sinal de que algo está errado e precisa ser realmente corrigido para garantir a qualidade de vida e a segurança da pessoa, porque o sono trabalha todos os aspectos do nosso organismo. Atualmente, os especialistas da medicina do sono trabalham com cerca de 90 transtornos já catalogados que causam um sono de qualidade muito ruim, podendo gerar graves consequências como acidente no trânsito, morte súbita durante o sono, acidentes de trabalho, queda no desempenho profissional e escolar e também nas atividades do dia a dia. Isso nada mais é do que chamado como distúrbio do sono, como narcolepsia, insônia e também apneia. Alguns desses distúrbios são simples e podem melhorar apenas com a mudança de hábitos do sono, redução do estresse de peso, práticas de exercícios físicos e de uma alimentação muito saudável. Enfim, mudanças no estilo de vida. Se com as alterações de hábitos não houver realmente melhora, é bom procurar um especialista do sono que por meio de exames específicos poderá diagnosticar e tratar esses distúrbios. Outro fator a ser considerado é que com o envelhecimento, o homem passa também de alterações na qualidade e na quantidade do sono. Assim, de acordo com cada fase da vida, há uma forma de dormir, mas independentemente da idade, é preciso desfrutar de um sono reparador, pois isso é a garantia de bem-estar. Por isso que você, que não dá importância para o sono, pode ter certeza que os seus problemas de depressão e ansiedade podem ser por conta disso. Justamente porque no sono que tem as principais liberações de hormônio. Nós temos duas regiões no cérebro que é chamado de hipotálamo e também de hipófise. Ambas fazem o processo de secreção de hormônio
hormônios junto com o sono. Só para você ter uma ideia da importância, a secreção de muitos hormônios obedece ao ciclo sono-vigília. Por exemplo, na infância, cerca de 90% do hormônio do crescimento são liberados durante o sono e crianças que têm dificuldade para dormir têm mais chances de ter problemas no seu desenvolvimento físico, só porque ela tem dificuldade para dormir. Este hormônio, por exemplo, para quem não está em fase de crescimento, garante maior disposição e motivação, contribui para a eliminação de gordura, redução da flacidez dos músculos e da fragilidade dos ossos. Portanto, o sono também age contra o envelhecimento e o desgaste do nosso organismo. Outro hormônio que é liberado durante o sono é a prolactina, que é estimulador do crescimento das glândulas mamárias e da produção de leite. O TSH, que é o hormônio tiroestimulante, também é liberado quando se está dormindo e controla a atividade da glândula tireoide. Já o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, ele está entre outras funções responsáveis por fazer a pessoa despertar, acordar. Por isso que o pico de cortisol da liberação acontece mais pela manhã, às 8 horas, por exemplo. E caso você atrapalhe essa interrupção correta e natural da liberação de cortisol, pode realmente piorar as suas condições em relação à ansiedade e também à depressão. Você pode ter certeza disso, que 80% dos meus pacientes que realmente não fazem o tratamento do sono, eles acabam tendo muitos problemas, principalmente com a parte do estresse. E quando nós temos muita liberação de cortisol no nosso cérebro, isso com o tempo acaba gerando comportamentos de anedonia. O sono também auxilia na defesa do nosso organismo, por exemplo, principalmente porque o sono ele auxilia na liberação das interleucinas, que são proteínas naturais importantes para a ativação dos linfócitos, que por sua vez são grupos integrantes dos sistemas imunológicos do nosso corpo. Sem contar também que há um descontrole do nosso apetite, ou seja, o equilíbrio do apetite também está ligado ao sono, pois é quando se está dormindo que é liberada a maior quantidade do hormônio da leptina, cuja ação no sistema nervoso central promove a redução da ingestão de alimentos e o aumento do gasto energético, além também de regular a função neuroendócrina e incrementar o metabolismo de glicose e de gorduras, por exemplo. Então, entendam que o sono é uma atividade ativa e não passiva, ou seja, depende mais de bons hábitos do que do nosso organismo desligar. Por isso, a maioria das pessoas acham que à noite o nosso corpo e o nosso organismo ele vai se desligar como se fosse um interruptor de luz, onde apaga e acende. Muito pelo contrário. Na verdade, o nosso organismo ele precisa realmente de bons hábitos e também hábitos adequados para adormecer e acordar nos momentos corretos. Por isso, como foi mostrado, muitos recorrem ao auxílio de medicações para forçar o corpo a dormir de qualquer jeito, como mostrei a alta das medicações e também de indutores do sono. E mesmo assim, muitos culpam os remédios que não funcionam direito, que as pessoas não dormem porque o remédio não funciona. Por isso, eu vou fazer uma reflexão aqui. Quem que não funciona? O organismo das pessoas que adormece errado ou realmente as medicações? Então, conforme vocês viram nessa explicação que eu acabei de dar, o sono ele é essencial para que realmente você faça qualquer atividade. Liste qualquer atividade que você tem no seu dia a dia e você perceberá que o sono está basicamente interligado a tudo. Então, tudo que você faz tem uma conexão muito grande com a parte do sono. Então, o sono ele deve ser levado a sério. É tão levado a sério o sono que o principal foco do meu tratamento com os meus pacientes e também com os meus alunos sempre é o sono. Justamente por conta disso que eu resolvi fazer essa aula aqui, para explicar em detalhes a importância do sono. Por que o sono é tão importante assim? Porque o sono ele pode ser considerado como um tipo de hábito angular. Hábitos angulares são aqueles hábitos mestres, onde você altera um comportamento e facilita em consequência para alterar outro comportamento. Então vamos supor que você tenha dificuldade de concentração. E você quer a sua concentração por meio da meditação, só que você está com preguiça, está procrastinando e não tem a disciplina de realmente estabelecer ali uma metodologia de ensino em relação à parte da concentração da meditação. Só que você quer realmente se concentrar mais. Quando você parte do sono como hábito angular para dormir melhor, a qualidade dele faz com que aumente o seu poder de concentração. E realmente essa concentração faz com que você consiga realizar outras atividades com muito mais facilidade. Então, um hábito angular é conhecido como hábito mestre, e esse hábito mestre faz com que você realmente tenha facilidade na execução de outros comportamentos. Então, hábito angular é quando eu faço uma alteração de comportamento, só que eu acabo modificando a outra, um facilita o outro. Por isso que as pessoas que comem bem, fazem atividade física e dormem melhor, o corpo ele fica forte e ele realmente tem basicamente todas as características necessárias para que ele possa funcionar do jeito mais adequado possível. Então, quando você trabalha principalmente com esses três, o corpo ele não fica mais tanto doente e facilita também no desenvolvimento de técnicas e na facilidade do tratamento em relação à depressão e à ansiedade. Espero que realmente tenha ficado claro a respeito de hábito angular, que é um hábito mestre e que ele, em reação em cadeia, facilita outros hábitos. Então, para você que quer um poder de concentração maior, para você que quer ter mais controle cognitivo e também um maior desempenho no
no aprendizado e no raciocínio lógico, é interessante que você tenha uma boa noite de sono. Por isso que é um hábito angular, porque ele facilita outros comportamentos. Não precisa ser algo específico. Vou treinar a minha cognição, vou treinar a minha concentração para melhorar. Não. Só o fato de dormir bem já tem a base para que você possa ter um aprendizado muito melhor. Por isso que é chamado de hábito angular. E no caso disso, o termo privação do sono vem quando as pessoas escolhem não dormir corretamente, ou seja, é quando o sono se torna um concorrente das tecnologias, ou quando o sono se torna um concorrente do celular. Então, para você que realmente fica mexendo no celular o dia todo, e principalmente na hora de dormir, que você fica deitado na cama, mexendo no TikTok ou em outras redes sociais, saiba que você está privando o seu sono, ou seja, você está escolhendo de forma voluntária, mesmo não tendo dificuldades, como no caso de distúrbios do sono, escolhendo não dormir. E quando você escolhe não dormir, isso pode acarretar uma série de problemas e os principais sintomas de depressão e ansiedade, saiba que o principal causador pode ser justamente a privação do sono. Por isso que uma pesquisa feita em 2016 pela empresa Rand Corporation, acabou estimando que as empresas norte-americanas tiveram um impacto econômico de 411 bilhões por conta da privação do sono. Ou seja, as pessoas acabaram tendo mais acidentes de trânsito, um menor desempenho cognitivo, e isso acabou afetando nos rendimentos e também nos resultados das empresas. Por quê? Porque a pessoa não conseguia se concentrar melhor. Então, um funcionário que era nota 10, que sempre dava 100% de si, sempre dava toda a energia que ele tinha, e ele era o mais top do mercado, ele acabou de 100% caindo para 80%, 70%, 60%. Então saiba que o seu desempenho no serviço e na parte profissional, principalmente, tem que ter um sono muito bem feito. Por quê? Porque senão vai impactar. Então saiba que tem diferença em privação e insônia. Privação é quando você escolhe não dormir e insônia é quando você tem dificuldade. E eu percebo que as pessoas estão escolhendo não dormir e depois as pessoas, a ferro e fogo, acabam forçando o sono por meio das medicações. Então você não pode escolher não dormir para ficar no celular porque é mais legal, é mais engraçado ou porque você está perdendo tempo de vida, por isso que você tem que ficar mais tempo no celular deitado na cama e depois você força o seu sono por meio da medicação e ainda questiona os profissionais. Mas por que eu não consigo dormir corretamente? Justamente porque você está privando o seu sono. E esses riscos da privação, eu vou explicar agora nesse slide, aonde eu vou pontuar ponto por ponto. Por exemplo, então para você que escolhe ficar no celular, deitado na cama, só que você não quer dormir e você acha essa atitude 100% adequada, saiba que você corre riscos de ter doenças neuropsiquiátricas, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes, obesidade, sobrepeso e risco de vida. Saiba então que você está correndo risco de vida e risco de desenvolver uma série de doenças justamente por conta de estar se privando do sono. Saiba que tem diferença entre insônia e privação do sono. Insônia é quando você tem tempo para dormir, você quer dormir, só que você não consegue, porque realmente a atividade cerebral está muito alta e isso faz com que o seu cérebro não consiga adormecer. Aí por conta disso você precisa ter um tratamento específico com um profissional ou se não fazer só um trabalho de higiene do sono ou às vezes mudar alguns hábitos ao longo do seu dia. Só que no caso da privação do sono é quando eu escolho não dormir. Tenho boa saúde, tenho tempo, não tenho dificuldade, não tenho nenhum outro tipo de problema, só que mesmo assim eu escolho ficar no celular deitado na cama. E por que eu sempre vou repetir, deitado na cama com o celular? Porque é o que eu mais vejo as pessoas fazerem. Ao invés das pessoas então programarem o seu organismo para que ele realmente saiba de forma automatizada a hora de você dormir, ele não consegue descobrir a hora que você vai pegar no sono. Por isso que a secreção de hormônios, conforme eu expliquei lá no início, ela fica bastante automática e também de forma aleatória. Então o nosso organismo ele fica perdido. Por isso que você não consegue acordar corretamente e dormir corretamente. Então a privação do sono, saiba que nada mais é do que um comportamento prejudicial e que pode comprometer principalmente com a sua ansiedade e com a sua depressão. Então saiba que o principal causador de depressão e ansiedade, ou seja, doenças neuropsiquiátricas, pode ser o seu sono. Mas perceba que eu só estou citando depressão e ansiedade porque é justamente aquilo que eu mais estudo e aquilo que eu quero te ajudar. Mas quando eu falo doenças neuropsiquiátricas, saiba que pode ser qualquer outro tipo de doença. E sem contar também cardiológicas, respiratórias. Isto é muito preocupante, pessoal. Agora, por que as pessoas não conseguem dormir corretamente? Por conta de dois pontos, ou de forma voluntária ou de forma involuntária. De forma voluntária é a privação do sono. É quando a pessoa realmente ela não quer dormir corretamente. Ela escolhe ficar no celular, ela escolhe ficar fazendo algum tipo de atividade física, ela escolhe comer na hora de dormir, ou seja, ela escolhe competir com o sono. Agora, de forma involuntária, basicamente, é quando a pessoa pode ter distúrbios do sono, como narcolepsia, apneia do sono, insônia crônica, insônia aguda, como dentre outros problemas e doenças também.
Agora, quantas horas eu preciso dormir para realmente ter uma boa noite de sono? Segundo a Associação Brasileira do Sono e também o Instituto do Sono, eles colocam que você tem que ter de 6 a 8 horas por dia. Só que nós temos que entender que não é a quantidade de sono que vai fazer com que você tenha um sono correto e também um sono reparador. Você tem que ter, além da quantidade, a qualidade adequada. Só que o mais importante nem é muita quantidade, mas sim mais a qualidade. Por quê? Porque quando você tem a quantidade mais ou menos correta, mas uma boa qualidade, isso faz com que você passe pelos ciclos corretos do sono, que eu vou explicar no próximo slide. Então saiba que não adianta você ficar a semana inteira dormindo de forma incorreta e no final de semana você querer compensar aquilo que você fez de errado na semana, ou seja, querer dormir 12, 13, 14 horas para compensar aquilo que a semana inteira você desperdiçou, saiba que não vai adiantar. Por quê? Porque o cérebro ele é mais pautado na qualidade do que na quantidade. Então se você dormir pelo menos 4, 5, 6 horas, só que bem dormidas com qualidade, pode ter certeza que é mais importante do que dormir muito sem qualidade alguma. Agora, a Associação Brasileira do Sono acaba recomendando de 6 a 8 horas. Então quando você tem de 6 a 8 horas, segundo o Instituto do Sono também, você acaba realmente passando pelos ciclos corretos do sono, conforme eu acabei de explicar. Cada ciclo do sono tem 4 estágios basicamente, que é o estágio N1, N2, N3 e o estágio que é o chamado de REM. No estágio N1, você acaba saindo da vigília, ou seja, dessa consciência que eu estou agora, ou seja, eu estou consciente, e você entra em estado de sono leve. Isso é mais ou menos uns 15 minutos. Depois disso, você cai em N2, conforme no slide aqui do lado. O N2 é quando você sai do sono leve e começa a entrar em um sono um pouco mais profundo. O N3 é quando você já está em sono profundo, ou seja, mais ou menos uns 90 minutos após você ter dormido. E o sono REM é quando você começa a sonhar. Então, esses ciclos do sono, eles ocorrem de 4 a 6 ciclos durante todas as horas que você fica dormindo. Então, basicamente, você sonha de 4 a 6 vezes por noite. Por isso que tem que ter uma boa quantidade e também a melhor qualidade possível. Só que se você não tiver muito tempo para dormir, justamente porque a gente sabe que o Brasil tem várias famílias que não conseguem dormir bem, que não tem uma cama tudo certinho, então sempre paute a qualidade e não muita quantidade. Agora, se você conseguir fazer os dois de forma adequada, então preze a quantidade e principalmente a qualidade do sono. Mas por que eu deito na cama e o sono não vem? Justamente porque o sono ele é um processo ativo e não passivo. Quando ele é um processo ativo, significa que depende de você, dos seus hábitos, depende de toda a sua rotina, para que na hora de você dormir, o seu organismo ele já esteja preparado para dormir. Aí quando você dorme, o sono ele vai reparar e vai preparar o seu corpo para o dia seguinte. Ou seja, o nosso sono basicamente, e o nosso organismo, ele é como se fosse uma espécie de um robô. Só que para o robô funcionar corretamente, você precisa programá-lo. E a única forma de você programar é de forma voluntária, tendo horários fixos, comportamentos saudáveis, comendo nos horários adequados, fazendo todo o procedimento de higiene do sono. Aí você está programando o seu organismo para que ele possa adormecer corretamente e depois despertar corretamente. Agora, quando você acha que o sono é como se fosse uma lâmpada onde você desliga e apaga, simplesmente quando você deita na cama, saiba que o cérebro não funciona assim. Saiba que quando você estiver dormindo, o cérebro ainda está em funcionamento, porque ele está fazendo tudo aquilo que eu já havia citado um pouco anteriormente no vídeo, onde o nosso sono está reparando o nosso organismo, está limpando o nosso organismo e preparando ele para o dia seguinte. Então, quando você realmente não dorme corretamente e não busca fazer hábitos saudáveis ao longo de todo o seu dia, isso prejudica no seu sono. Por isso que tem que fazer higiene do sono. Então, para você que sofre, não consegue dormir, está desesperado, está assistindo esse vídeo, é muito simples. Faça higiene do sono. É o primeiro comportamento de tratamento onde os médicos e os profissionais da saúde focados na parte do sono acabam indicando para os seus pacientes. Por quê? Porque os pacientes eles estão acostumados, conforme eu já citei, que o próprio site do R7.com acabou divulgando que no Brasil foram prescritos mais de 56,6 milhões de caixas de calmantes e de soníferos. Então, aquilo que as pessoas fazem de forma inadequada ao longo do dia, elas acabam corrigindo à noite, forçando o corpo a dormir por meio de medicações. Só que essas medicações, elas costumam ser de tarja preta. E justamente por conta disso, faz com que o corpo dessas pessoas entre em estado de vício. Então, é interessante que você saiba urgentemente que a higiene do sono é o padrão ouro de comportamento e tratamento em relação ao sono, e não à medicação. Então, conforme eu acabei de explicar para você, o nosso organismo ele precisa de rotina, ou seja, dentro do nosso cérebro, dentro do hipotálamo, tem um núcleo que é chamado de núcleo supraquiasmático. Lá dentro tem os gênios o'clock.
ou se não pode ser chamado de genes do relógio. Os genes do relógio, eles acabam estabelecendo a ritmicidade corporal, ou seja, todo o nosso relógio biológico em relação à alimentação e principalmente à hora de dormir e acordar, ele é estabelecido pelos genes o'clock. Então, para que você possa dormir corretamente, você tem que de forma voluntária estabelecer um horário fixo de dormir e de acordar para que os seus genes o'clock dentro do seu cérebro saiba exatamente a hora que ele tem que secretar, principalmente o hormônio do cortisol e principalmente o hormônio da melatonina. Muitas pessoas conhecem a melatonina e buscam tomar a melatonina para induzir o sono de forma forçada como uma forma de correção porque elas não fizeram os hábitos adequados. Então, quando você estabelece basicamente um horário fixo de dormir e de acordar, esse núcleo supraquiasmático ele acaba realmente estabelecendo que o seu corpo ele tem que secretar o cortisol basicamente, que é o pico dele, às 8 horas da manhã, e aí a hora que o sol começa a se pôr, lá no anoitecer, começa então a parar a produção de cortisol e aumentar a produção de melatonina. Olha só como o seu organismo está funcionando de forma mais automatizada, robótica, só que ele só funciona assim se você regular. Por isso que eu chamo o sono de uma atividade ativa e não passiva. Passiva é quando eu espero o meu organismo se desligar para dormir. É quando eu espero ele mandar o cortisol lá para o meu sangue. Não, isso só vai ocorrer de forma realmente sincronizada e ter uma ritmicidade se eu estabeleço isso mediante os meus comportamentos. Por isso que nós temos que priorizar a higiene do sono. Então nessa imagem aqui acaba ficando muito mais claro o que eu acabei de explicar. Por exemplo, quando o sol ele acaba aparecendo, os raios solares, quando eles entram em contato com a retina, que nada mais é com os nossos olhos, a retina então vai captar a informação do raio solar e vai enviar lá para o núcleo supraquiasmático, para os genes o'clock, para que o gene o'clock fale assim, opa, então realmente chegou a hora de acordar. Aí é nesse momento que ele vai começar a trabalhar e vai começar a secretar o cortisol para que você possa levantar e você possa continuar a fazer as suas atividades. Agora, se você não recebe raios solares, ou seja, luz solar, isso faz com que a sua retina ela não vai captar a luminosidade e o seu gênio o'clock ele não vai saber que você já acordou. Por isso que é interessante você, ao acordar, abra a janela ou sai lá fora. Não precisa você olhar para o sol, mas só do seu organismo e principalmente refletir um pouco de sol na sua retina, isso faz com que o seu organismo já saiba exatamente qual é a hora de ligar o seu relógio biológico. Aí você vai começar a secretar os hormônios de forma correta. Muitas pessoas costumam acordar e ficar dentro dos seus quartos. Só que a luz artificial, que nada mais é do que a luz de lâmpada, a luz de LED, ela não tem o número adequado de lux. Lux é a quantidade de luz que chega até o seu organismo, por exemplo. E essa quantidade ela tem que ser bem alta. Só que essa quantidade alta, que varia de 3 a 4.000 lux, ela só é realmente disseminada pelos raios solares. Então, acordou? Abra a janela para que a sua retina possa, então, refletir, no caso, os raios solares e mandar lá para o núcleo supraquiasmático explicando que você já acordou, explicando que já é dia. Então essa imagem deixa muito claro, eu vou trazer essa imagem mais posteriormente para explicar. Então conforme eu falei, o núcleo supraquiasmático ele fica dentro do nosso hipotálamo. O hipotálamo, que é dentro do cérebro, conforme a imagem que vocês enxergam, ele é chamado de área mestra, ou seja, é dentro do hipotálamo aonde ele vai fazer basicamente as funções básicas do seu dia a dia. No caso, ele vai regular o seu ritmo biológico, conforme eu falei, na hora de acordar e dormir. É ele que vai fazer com que você sinta fome e também saciedade. Ou seja, é ele que vai regular os hormônios da grelina e da leptina para que você sinta fome e para que você sinta realmente saciedade, ou seja, já comi. É ele que vai fazer todo o balanço de água no corpo, todo o balanço de temperatura por meio do seu metabolismo. É ele também que vai fazer essa sincronicidade entre a melatonina e também o cortisol. Então o hipotálamo hoje no cérebro ele é visto como uma área mestra. E eu trouxe aqui para vocês para explicar de forma biológica que realmente quando você estabelece o seu ritmo biológico, ou seja, a sua ritmicidade corporal de forma voluntária corretamente, isso faz com que o seu cérebro seja o seu amigo e ele secrete e ele cuide do seu organismo corretamente. Mas isso só vai acontecer se você estabelecer isso para o seu cérebro. Sozinho, ele não consegue descobrir. Ele não tem uma capacidade de ciência de saber exatamente a hora que você tem que dormir e a hora que você tem que comer. Nesse slide agora, eu acabo explicando sobre o ciclo circadiano. Então, o relógio biológico, ele pode ser chamado de ciclo circadiano.
Tem outros dois ciclos, que é o ciclo infradiano e o ultradiano, mas o foco aqui é mais em relação ao ciclo circadiano. O ciclo circadiano é basicamente aquele que vai mensurar as horas do dia. Então vamos supor que nós temos 24 horas no nosso dia. Basicamente nós temos 24,6, mas vamos supor, para facilitar a compreensão, que nós temos 24 horas no dia. Dentre essas 24 horas do dia, como vocês podem perceber, o nosso organismo ele acaba então secretando alguns hormônios e funcionando de forma correta mediante esse tempo. Então, às 6 horas da manhã, basicamente a hora que acorda, aí é o fim da produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que é o hormônio que faz com que você adormeça. Aí o pico de cortisol às 8 horas da manhã, ou seja, abaixa a melatonina e aumenta o cortisol. E depois você vai ter o período de maior alerta, que é quando você fica muito desperto. Aí meio-dia basicamente você almoça, aí depois você vai ter um maior período de coordenação. Então percebe que o ciclo circadiano é o relógio biológico que você vai regular mediante aquilo que você estabelecer para o seu organismo de forma automatizada. É você que tem que automatizar. Então o ciclo circadiano nada mais é do que a mensuração das horas do seu dia em relação à ritmicidade que o seu corpo tem que ter mediante aquilo que você mesmo estabelece, tudo bem? Como vocês podem ver aqui na imagem. No caso, o hormônio do cortisol, ele pode ser chamado como hormônio do estresse. Então o cortisol, ele parte então da família dos esteroides, ele é produzido na glândula suprarrenal, ele é conhecido como o hormônio do estresse e é justamente o cortisol que vai te auxiliar na adaptação do seu dia. Então muitas pessoas têm a visão de que o cortisol, ele nada mais é do que um hormônio muito ruim, porque ele causa estresse. As pessoas têm a visão de que o estresse é péssimo. Na verdade, pessoal, o hormônio do estresse, ele é ótimo. É ele que vai fazer com que você aguente a tensão, a sobrecarga e as dificuldades do seu dia a dia. Porém, quando esse cortisol ele é em excesso, aí sim ele pode acarretar problemas. Fora isso, o cortisol ele é essencial para a preservação do seu organismo, tá bom? E aqui no caso, 8 horas da manhã é o maior pico de cortisol. Então, se você não regula basicamente o seu organismo, os hormônios eles são secretados incorretamente. Mais uma vez aqui explicando e confirmando sobre isso, né? No caso agora do hormônio da melatonina, a melatonina é muito conhecida então como hormônio do sono. Por que do sono? Porque é a melatonina que faz com que você adormeça. Então quando o sol começa a se pôr, o corpo começa a produzir mais melatonina para que o seu cérebro vai induzindo ao sono. Ele vai pegando no sono, ele vai adormecendo. E quando você acorda, aumenta a produção de cortisol para que você possa acordar, para que você possa se adaptar no seu dia a dia. Então é interessante vocês entenderem os nomes, por quê? Porque a melatonina ela é produzida de forma adequada no nosso organismo para que você possa adormecer. Só que as pessoas acabam mais uma vez não dormindo corretamente e buscando por meio de medicações, ou no caso, comprando o próprio frasco de melatonina que vende em casas de empório, que aqui na minha cidade tem várias casas de empório que vende aqueles grãos a granel, que vende aquelas medicações que são chamadas de nutracêuticas, os famosos remédios naturais, e as pessoas compram a melatonina justamente para tentar induzir cada vez mais o sono. E é interessante você nunca tomar nenhum tipo de medicação sem prescrição médica, que isso fique bem claro para vocês, tá bom? O cronotipo do sono nada mais é do que uma padronização genética que nós temos, ou seja, nós nascemos com um tipo de cronotipo e é justamente ele que vai regular de forma padronizada mais ou menos as horas que você precisa dormir. Então, por exemplo, tem 3 cronotipos, né? Matutino, vespertino e indiferente. As pessoas que são matutinas, elas têm um cronotipo de dormirem mais cedo e acordarem mais cedo. E isso daí acontece com as pessoas mais idosas. Mas existem pessoas mais novas, como com a minha idade, que elas têm um cronotipo matutino. Tem também as pessoas com o cronotipo vespertino. As pessoas vespertinas são as pessoas que acordam tarde e também dormem tarde. E no caso, tem as pessoas que são indiferentes, que tem um cronotipo que às vezes pode ser que acorda tarde, às vezes pode ser que acorda cedo, às vezes pode ser que durma muito tarde ou muito cedo. Ou seja, geneticamente falando, ela tem um padrão de sono diferente dos outros 2 padrões, como o matutino e o vespertino. Agora, mas Felipe, como é que eu vou descobrir qual que é o meu cronotipo? Se você buscar no Google, Instituto do Sono, teste de cronotipo, lá vai ter o teste específico que você possa fazer. Mas só faça o teste depois que terminar a live, tá bom? Agora, explicando sobre jet lag social e jet lag. O que é o jet lag social? O jet lag, basicamente, é quando vários estados brasileiros têm fuso horário diferente. Então, quando você pega um avião e sai de São Paulo às 5 horas da tarde e chega lá na Amazônia, ao invés de você ter 3 horas de voo e chegar às 8 horas lá na Amazônia,
Vamos supor que você chega lá na Amazônia às 10 horas da noite. Por quê? Porque o fuso horário lá é diferente. Então, jet lag é quando tem essa disparidade de fuso horário. Por exemplo, aqui no Brasil é 10 horas da noite. Lá no Japão, 10 horas da manhã. Se você fizer uma viagem do Brasil para o Japão, o seu organismo pode ser que confunda, ou seja, o seu ritmo biológico, o seu núcleo supraquiasmático, ele vai ter dificuldade no início de se adaptar, porque ele está acostumado com a sincronicidade e a ritmicidade dentro do Brasil, dentro desse fuso horário, dentro desse ciclo circadiano brasileiro, vamos dizer assim. Aí quando você for lá para o Japão, aí você vai ter essa disparidade por conta do fuso horário. Mas, nesse caso aqui do sono, tem um termo que é chamado de jet lag social. O jet lag social não tem nada a ver com a parte de aviões e nem nessa parte de fuso horário dentro de disparidade de estados. Mas o jet lag social são as pessoas que dormem e acordam em horários totalmente diferentes, principalmente nos finais de semana. Então são as pessoas que dormem segunda a sexta, das 7 acordam às 7 e dormem às 10 porque elas trabalham, só que nos finais de semana elas costumam acordar e dormir muito mais tarde. E isso acaba dando um jet lag. Ou seja, se você tem uma dificuldade quando você viaja de um estado para o outro, porque o fuso horário é diferente, quando você faz o jet lag social e dorme mais tarde nos finais de semana ou feriados, isso vai fazer com que o jet lag social faça com que o seu organismo tenha mais dificuldade de adaptação. Então é bem provável que você costuma ter mais sintomas de ansiedade, de depressão, mais sintomas de anedonia, sintomas então ansiogênicos e depressogênicos. Então você vai ficar uma pessoa muito irritada. Faz o teste para você ver. Começa a dormir em horários diferentes e acorde em horários diferentes. Você vai perceber que o seu organismo ele vai ficar mais fadigado, mais irritado, mais ansiogênico, mais com comportamentos depressogênicos. Então assim, é muito perigoso essa parte de jet lag social. Tudo bem? Outra coisa, então, que impacta na vida das pessoas em relação a distúrbios do sono. Um dos principais distúrbios do sono e mais conhecidos é chamado de insônia. Então a insônia ela entra ali como um tipo de distúrbio do sono mais comum e a insônia basicamente ela faz com que as pessoas tenham dificuldade de dormir. Só que a narcolepsia, a síndrome das pernas inquietas, a apneia do sono, o terror noturno e o sonambulismo também são outros distúrbios que vão dificultar ou às vezes serem os principais causadores de depressão e de ansiedade. Então se você tem algum problema desses que eu acabei de citar, nesse caso em específico é bom você buscar um médico especialista no sono. Por quê? Porque daí o médico vai fazer um exame correto do seu quadro clínico e esse exame ele pode ser feito primeiramente por meio do diário do sono, onde o médico vai pedir para que você relate e registre todos os seus hábitos de dormir e antes de dormir. Então você vai anotar tudo, o seu horário, o seu sono. O diário do sono hoje ele é utilizado e é uma principal ferramenta para diagnóstico, principalmente. E também o médico ele pode entrar com um exame de polissonografia. Então para você que sofre com algum distúrbio do sono, que você percebe que é muito estranho, que você dorme facilmente, ou que você não consegue dormir de jeito nenhum, ou que você ronca muito à noite, ou que você tem síndrome das pernas inquietas, ou seja, à noite você percebe que você mexe as pernas. É que não tem como a gente perceber. Nós vamos perceber por meio de outras pessoas que acabam falando, olha, você ronca, olha, você mexe as pernas. Então, se você tiver algum desses sintomas, aí é interessante buscar um médico especialista do sono para que ele possa trabalhar principalmente com o diário do sono ou até com o exame de polissonografia. Aí os tratamentos eles podem ser feitos por meio de medicação, por meio de higiene do sono ou por meio da terapia cognitivo-comportamental, como dentre outros tratamentos. No caso aqui, eu vou explicar o básico tratamento, que ele é visto como padrão ouro, mediante a Associação Brasileira do Sono, a Medicina do Sono, o Instituto do Sono, ou seja, todos os institutos, associações, médicos e profissionais do sono, eles incentivam cada vez mais que as pessoas façam higiene do sono, e é o que eu vou explicar em detalhes. Então pegue papel, pegue a caneta e anote cada comportamento, porque isso aqui é primordial e vai mudar a sua vida. Eu dou a minha palavra. Então vamos lá. Basicamente, o que é a higiene do sono? A higiene do sono é quando você tem hábitos adequados antes e na hora de dormir. É quando você prepara o seu organismo para dormir. Por isso que a palavra higiene nada mais é do que limpeza do sono. Ou seja, é quando você retira aqueles hábitos inadequados, incorretos, errados e você passa a adotar comportamentos que sejam mais consonantes, que sejam mais benéficos para que o seu corpo se prepare para a hora de dormir. Então, conforme aqui consta, é quando você tem condições ambientais e condições adequadas para que o seu corpo possa dormir corretamente. E justamente por meio da higiene, que você acaba fazendo aí 1, 2 ou 3 meses de higiene do sono seguidas, ou seja, tenha disciplina e não procrastine nenhum ponto, você pode ter certeza que o seu sono vai melhorar muito. Então, se você sofre com depressão e sofre com ansiedade, o primeiro ponto que eu trabalho com os meus pacientes,
80% dos meus pacientes que têm depressão, têm ansiedade, e segundo todas as pesquisas que eu trouxe, principalmente a pesquisa divulgada na Veja, onde 75% das pessoas que sofrem com depressão têm um problema do sono, saiba que a higiene do sono vai regular e essa regulação faz com que diminua os sintomas depressivos e ansiogênicos. Então, para você que quer o mais rápido possível melhorar da depressão e da ansiedade, saiba que o sono ele pode ser a principal causa. Eu tenho um paciente meu que basicamente aconteceu isso com ele. Ele estava com sintomas depressogênicos de forma estranha, uma pessoa super normal. Automaticamente eu falei para ele, vamos fazer a higiene do sono, batata, ele melhorou drasticamente. Então, foque no seu sono, faça a higiene, que você pode ter certeza que vai trazer muitos benefícios e principalmente na remissão até, ou se não na diminuição desses sintomas. Então vamos lá. Irei explicar agora em relação a cada comportamento de higiene do sono. Pegue papel, pegue caneta, anote e eu quero que você faça isso aqui todo dia por pelo menos de 2 a 3 meses para que você possa ver resultado. Não adianta fazer 1, 2, 3, 4 dias ou nem uma semana ou um mês. Tem que ser de 2 a 3 meses, disciplinado todo dia. Lembre-se que se você não fizer isso, você está contribuindo para que o seu comportamento em relação à depressão e ansiedade piore. Então as suas condições do quadro clínico só vão piorar se você não fizer o que eu vou passar aqui. É interessante então, é igual eu falei, como se fosse uma live de tratamento. Então vamos lá. Primeiro comportamento, luz natural. Então toda vez que você despertar, que você acordar, eu quero que você abra a janela do seu quarto e receba a luz natural, os raios solares. Por quê? Conforme eu já expliquei, raios solares eles têm um número de lux maior, diferentemente das luzes artificiais, como as luzes de LED. A luz de LED ela não tem um número de lux adequado. Então, lux é basicamente a luz que vai chegar de forma adequada no ambiente. Então, quando você abre a janela do quarto, a sua retina, que são os seus olhos, vai receber os raios solares e vai enviar essa informação lá para o seu cérebro, lá no núcleo supraquiasmático, e aí vai ligar o seu gênios o'clock, que é o ritmo biológico, o seu relógio biológico, e vai avisar o seu organismo que você acordou. Aí sim que ele vai começar a fazer o ciclo circadiano, conforme eu já mostrei. Então, acordou? Abra a janela. Não precisa olhar para o sol diretamente, mas só a sua retina pelo menos captar um pouco dessa luz solar, você pode ter certeza que o seu organismo já vai saber que você acordou. Agora, se você ficar na sua casa e você acorda, não acende a luz, basicamente, e você fica zanzando, escovando o dente ou se não comendo, e não tem contato com a luz solar, você pode ter certeza que o seu organismo, o seu cérebro, ele ainda não vai saber que você despertou, que você acordou. Aí você pode atrapalhar o seu ciclo do sono e vai atrapalhar a secreção correta de cortisol. Então acordou? Abre a janela ou sai lá para fora para que o seu cérebro saiba que você acordou. Então, conforme vocês podem ver aqui na imagem, a explicação novamente, né, dos raios solares, fazendo com que o cérebro funcione. E aqui eu trouxe uma imagem bem característica para que vocês entendam que os nossos olhos, eles são basicamente extensões cerebrais, ou seja, o nosso cérebro, os olhos, eles vão captar a informação dos raios solares e levar para o cérebro. Então, os olhos é como se fosse uma extensão do cérebro para fora, para captar informações do ambiente e mandar para que o cérebro possa processar melhor essas informações, tá? É só uma imagem para que vocês realmente entendam a explicação e fique muito mais simples e mais fácil também. Aqui, mais uma vez, a explicação do ciclo circadiano, onde eu acabei de explicar. O segundo comportamento de higiene do sono é a luz amarela. Os nossos ancestrais, lá na pré-história, quando não tinha luminosidade, eles acabavam então regulando o seu sono por meio do sol. Ou seja, quando o sol vinha ou quando o sol se punha. Então, justamente por conta disso, quando teve então a descoberta do fogo, o fogo basicamente ele tem uma luz mais amarela, mais avermelhada, e essa luz ela não vai atrapalhar o funcionamento do seu cérebro, ou seja, quando eu estou com o celular aqui na minha mão, o meu celular ele está emitindo para mim como se fosse uma luz artificial azul. E essa luz azulada vai fazer com que o meu cérebro ele desperte mais, então ele fique mais ativo. Por isso que as pessoas que ficam deitadas na cama, olhando para o celular de madrugada, elas não conseguem dormir. Por isso que elas estão privando-se do sono, justamente porque a luz do celular atrapalha. Agora, quando você perceber que o sol se pôs e já ficou noite, basicamente, é interessante que você ligue as luzes amarelas da sua casa. Por isso que em casa chique você percebe que tem basicamente duas lâmpadas, que é a lâmpada branca e a lâmpada amarela. Então de dia, basicamente, a pessoa liga a lâmpada branca
E de noite você percebe que nessas casas, então as pessoas ligam as lâmpadas amarelas para não atrapalhar a parte do sono. Por quê? Porque daí o seu cérebro ele não vai se despertar. Agora, para as casas que realmente não tem a luz amarela, é interessante que você ligue pelo menos uma luz lá do corredor e deixe a casa em condição de penumbra, que chama. Basicamente é tipo assim, ó, você está na sala, aí você apaga a luz da sala e você acende a luz da cozinha. Então aquela luzinha de fundo vai fazer com que você enxergue os objetos da sala e automaticamente faça com que você mantenha o seu corpo no escuro. Aí sim vai facilitar na hora de você adormecer. Saiba que esses comportamentos, eles são importantes para as pessoas que realmente sofrem muito de ansiedade e depressão. Então, para você que não tem tanto sofrimento, às vezes você pode falar, Felipe, mas eu não vou fazer tudo o que você está pedindo. Não tem problema. Você pode fazer uma coisa ou outra. Mas é interessante fazer grande parte. Agora, para você que sofre mesmo de verdade, aí sim, meu amigo, aí você tem que fazer todos os comportamentos que eu estou citando aqui. Todos, tá bom? Então vamos lá. O terceiro comportamento, então, é a luz apagada. Ou seja, quando você for dormir, você tem que apagar todas as luzes. Aquela luz de televisão vermelha que fica lá em stand-by, foi comprovado que ela não atrapalha. Mas é interessante que você desligue o aparelho da tomada. Não deixe o celular perto da cama. Não deixe nenhuma luz de abajur ligada na hora de dormir. Quando eu falei de luz de penumbra, é interessante que você entenda que é quando você estiver acordado. Liga a luz na cozinha para ficar na sala. Agora, quando você está no quarto prestes a dormir, é interessante que você apague todas as luzes, fique no escuro, aí sim o seu corpo vai estar adequado, porque qualquer luz básica, mínima, vai fazer com que o seu cérebro entre em atividade cerebral, porque ele vai processar aquela informação de luz. Então, entrou no quarto, luz apagada. Agora, Felipe, eu moro perto de uma avenida, eu moro em uma casa onde é muito iluminada, eu moro realmente em um lugar onde a luminosidade atrapalha. Mesmo eu apagando, o meu quarto parece que está de dia. Então é interessante você comprar aquele tampão, sabe aquelas coisas de novela rica, onde eles usam? Não é nada de rico não, pessoal. Aquilo lá é baratinho, R$10 tem na internet, você compra, você consegue colocar no olho, aí sim ele vai tampar, não fazer com que a sua retina capte todas as informações de luzes do ambiente. E esse termo de luz apagada também faz uma comparação na era evolutiva cerebral por conta da caverna. Então percebe que a luz amarelada, isso traz uma origem evolutiva de o fogo, né, que eles acabaram descobrindo o fogo, e no caso a luz apagada faz uma comparação com a parte das cavernas. Então a gente tem que seguir essa evolução cerebral que nós tivemos por conta lá da pré-história. Horário fixo. Então, o outro comportamento de higiene do sono é ter horário fixo. Por quê? Quando você tem horário fixo de comer, dormir, acordar, isso faz com que o seu organismo saiba exatamente quando que ele tem que secretar os hormônios e as substâncias químicas corretamente. E também, quando você tem horário fixo, que é a rotina, além de você regular melhor esses hormônios, você vai diminuir a sua ansiedade, porque você vai saber exatamente aquilo que você tem que fazer. Então, principalmente as pessoas que sofrem muito, ou as pessoas que querem ter uma alta performance no serviço, que são aqueles executivos de empresa, é interessante que vocês tenham horários fixos para que realmente você consiga ter a maior performance dentro daquele horário. Porque se você sabe que você tem 1 hora para fazer tal atividade e 2 horas para fazer outra, aí sim que você vai focar muito em fazer aquela atividade dentro daquele horário, porque você sabe que mudando de horário, ou seja, saindo das 2 para as 3 horas, às 3 horas eu tenho outro compromisso marcado. Então isso aumenta o seu desempenho. Então, horário fixo facilita na parte de organização corporal, de automação, de robotização. Então o seu cérebro sabe exatamente a hora que ele tem que secretar cortisol, melatonina. Ele sabe a hora que ele tem que secretar a leptina, a grelina, ou seja, fome, saciedade. Então tudo isso tem que ser bem regulado. O seu corpo bem regulado, você pode ter certeza que você só vai ter benefícios. Então, conforme eu expliquei, o horário de alimentação faz com que você regule a secreção adequada de grelina e de leptina. E no caso das bactérias lá no nosso intestino, como eu já expliquei aqui, as bactérias basicamente elas vão saber exatamente a hora que você vai comer. Aí vai facilitar nessa absorção de macro e de micronutrientes por meio dos seus alimentos, tá bom? Então, o seu sistema nervoso entérico, que é o seu intestino, então o seu sistema intestinal, ele vai funcionar corretamente quando você tem horários fixos. Então saiba que o seu cérebro, as suas bactérias, eles não têm basicamente uma ciência do que eles têm que secretar e fazer. Então o seu sistema neuroendócrino, ele tem que estar regulado por meio da sua automatização, das suas escolhas. Agora, se ele não está muito bem regulado e não tem ritmicidade, aí sim o seu organismo começa a apresentar disfuncionalidade porque não tem horário fixo para as coisas. O outro comportamento é a luz artificial. Então, 2 horas antes de dormir, você vai cortar da sua rotina
a luz artificial. Então, 2 horas antes de dormir, você vai parar de mexer no celular, de assistir televisão, tudo aquilo que for de luz artificial. Então, é nesse momento onde eu falei da penumbra, onde você tem que apagar as luzes da sala ou da cozinha, ou acender uma luz lá de fundo, só para você conseguir observar os objetos e as pessoas que estão à sua volta. Mas é nesse momento que você vai começar a cortar o contato das luzes artificiais. Tudo bem? Então, por exemplo, se você definir que você vai dormir basicamente meia-noite, então 10 horas, você já tem que começar a retirar, ou seja, fazer o desmame das luzes artificiais. Aí é nesse momento que você vai cortar o seu contato com ela, tudo bem? Para que possa facilitar. O outro comportamento de higiene do sono é a atividade física, ou seja, não faça atividade física antes de dormir. Então, se você estabeleceu 10 horas que você vai dormir, não é para fazer nem às 8 e nem às 9. Por quê? Porque os exercícios físicos, eles podem acelerar o seu sistema nervoso periférico, como o coração, os batimentos cardíacos, como a sua respiração, e isso pode dificultar na hora do seu cérebro relaxar, porque ele vai ficar acelerado. Quanto mais você acelera a circulação sanguínea, mais o seu cérebro fica acelerado, e isso pode dificultar a indução do sono. Então é interessante que você faça atividade física bem antes, ou seja, umas 3, 4 horas antes de dormir. Então você está percebendo como é interessante você ter horários fixos, porque daí o seu corpo sabe exatamente a hora de cada coisa. A outra habilidade de higiene do sono é chamada de habilidades intelectuais, ou seja, 3 horas antes de dormir você não pode fazer nenhuma atividade intelectual, ou seja, estudar, buscar informação, ler perfil de rede social. Então tudo aquilo que usar o seu raciocínio lógico, que faça com que você aprenda alguma coisa, você tem que evitar ao máximo. Quanto mais você evitar uma atividade de raciocínio lógico ou qualquer tipo de aprendizado intelectual à noite, 3 horas antes de dormir, isso vai facilitar porque vai diminuir a atividade cerebral. Lembrem que quando o seu cérebro ele entra mais informação, mais ativa a capacidade dele de memória, de raciocínio, de consciência, porque ele quer interpretar, ele quer analisar, ele quer resolver aquela informação. Então, para você que realmente quer parar de trabalhar com o seu cérebro, é interessante que você evite fazer atividades intelectuais 3 horas antes de dormir. Por isso que tem que ter horário fixo. Quanto mais horários fixos você tem, mais fácil fica para que você possa adormecer, tá bom? O outro comportamento, ele é chamado de ritual do sono. O ritual é quando você tem um passo a passo, uma metodologia, ou seja, é quando você faz a mesma atividade todos os dias, é o seu ritual. Por exemplo, antes de dormir, escovar o dente, arrumar a cama, colocar pijama e dormir. Isso é um ritual. Então, o nosso cérebro, de forma psicológica, ele tem que ser condicionado. O que é condicionamento? É quando, por meio de um comportamento, gera o outro, ou lembra o outro. São gatilhos que você tem. Então, quando você condiciona o seu organismo a despertar e também a adormecer por meio de hábitos, por meio de rituais diários, isso faz com que o seu cérebro saiba exatamente a hora que ele tem que fazer alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Chegue um cachorro e fala assim pro seu cachorro: vamos passear? Qual que vai ser a reação dele? É bem provável que ele vai ficar feliz. Por quê? Porque você já condicionou a palavra passear com uma atividade de passear, de lazer, de ser algo gostoso para ele. Então ele gosta. Qualquer cachorrinho que você falar, vamos passear, ele vai ficar feliz. Agora, pega os cachorros que dormem dentro de casa e fala, vamos nanar, ou vamos dormir, ou vamos mimir. Depende de como vocês conversam com os seus cachorros. Mas a maioria dos cachorros que eu conheço, quando você fala vamos passear ou vamos dormir, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. Então, passear, eles ficam felizes e ficam atrás da coleira. Qualquer barulhinho de coleira, então, eles ficam felizes. E no caso do vamos dormir, eles já ficam olhando para a porta do quarto, porque eles sabem que tem que ir no quarto para dormir. E isso é um comportamento condicionado. Mas, Felipe, o que isso tem a ver com o sono? Quando você condiciona o seu cérebro a entender que aquele passo a passo é para dormir, o seu cérebro já vai começar a, basicamente, diminuir a atividade cerebral. Ou seja, a hora que ele realmente está percebendo que você vai tomar banho, tá pondo pijama, arrumando a cama, tirando o óculos, colocando a dentadura, ou se não, escovando o dente, ou se não, colocando a fronha na cama, pegando o cobertor, ele sabe que você faz isso toda noite, todas as noites. Então, se ele sabe que você, antes de dormir, toma banho, na hora que você toma banho, ele já começa a produzir mais melatonina. Ele já entende que você realmente vai querer dormir, entendeu? Agora, se todo dia você toma banho 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas, ou tem dia que não toma, ou tem dia que não põe o pijama, o seu cérebro nunca vai estabelecer um padrão. Por isso que o cachorro que você sempre fala, vou passear, ele fica feliz, porque você sempre que fala, vou passear, vai passear. Então ele já está condicionado, o gatilho da palavra
passear já é algo feliz, já é um lazer para ele, tá bom? Então, tenha ritual do sono. Eu sempre costumo brincar com os meus pacientes e eu sempre falo, você quer ter um ritual do sono? Ok. Então, toma banho todo dia no mesmo horário, coloca o pijama no mesmo horário, arrume a cama no mesmo horário, aí sim o seu corpo vai saber que aquele ritual é para dormir, tá bom? Esse ritual, ele é muito legal, ele funciona demais. Outro comportamento de higiene do sono é o quarto confortável. Então, busque ter um quarto confortável na sua casa. Então, não adianta você pegar o colchão, você jogar ele no chão, não ter uma fronha limpa, um colchão todo fedido, não ter um travesseiro que seja confortável. Isso daí pode prejudicar a qualidade do seu sono. Mas, Felipe, eu não tenho condições. Então, pelo menos, tente manter as condições básicas. Segundo o Mário Sérgio Cortella, é chamado de capricho. Capricho é quando eu faço em boas condições, mesmo não tendo as condições que eu realmente as desejo. Então, por exemplo, mesmo que você não tenha um quarto muito confortável, tente fazer o seu quarto ficar confortável. Por exemplo, sempre manter ele limpo, sempre manter ele cheiroso. Então, tudo isso facilita no conforto e faz com que você tenha vontade de querer dormir ali. Durma em uma cama fedorenta e durma em uma cama que está cheirosa, que está gostosa. É muito diferente, tá bom? Outra coisa, evite comer alimentos que sejam gordurosos, salgados e com muito açúcar. Por quê? Porque esses 3 tipos de alimentos fazem com que o seu cérebro também desperte. Então você está percebendo que quando você acorda, a atividade cerebral ela aumenta e quando começa a ficar mais ou menos 6, 7 horas ali, ou seja, que é quando o sol começa a se pôr, quando o sol se põe, aí começa a produção de melatonina. Ou seja, a melatonina então vai lentificar a atividade cerebral. E isso tudo vai facilitar para que você pegue no sono de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, conforme você faça atividades que ativem o cérebro, isso dificulta na hora de induzir ao sono. Então, se você realmente come essas comidas, você pode ter certeza que isso vai dificultar ainda mais o seu processo de dormir, tá bom? Outra coisa, evite sonecas. Então, eu pego muitas pessoas, até o meu sogro, basicamente, ele faz isso todo dia. O que ele faz? Ele dorme de tarde, 2, 3, 4, 5 horas de sono, aí de noite ele não consegue dormir. Aí o que ele faz? Ele recorre à medicação porque ele não consegue dormir corretamente. E por que isso é inadequado e isso é ruim? Porque o sono ele foi feito para ser à noite e não de dia. De dia é quando você fica acordado, noite serve para dormir. Então quando você troca o dia pela noite, você vai estar fazendo aquela fase que eu chamei de jet lag social. Lembra que eu expliquei sobre jet lag social? Então isso aqui vai ser um jet lag social. Então é interessante que você não faça sonecas. Se você quiser ter sonecas após o almoço, por quê? Porque sempre que você almoça, isso faz com que o seu corpo ele vai acionar aquilo que é chamado de sistema nervoso parasimpático, ou seja, que é a forma de conservação de energia, e essa conservação faz com que você baixe a sua energia e isso te dá mais sono. Então tirar uma sonequinha de 20 minutos, isso é adequado e é aceitável segundo a Associação Brasileira do Sono. O que você não pode é dormir. Então, se você dormir 2, 3 horas da tarde, você vai comprometer o seu sono à noite. O outro comportamento do sono é basicamente a temperatura do ambiente. Então, quando você dorme, a temperatura do seu organismo ela vai reduzir, ou seja, a temperatura do seu corpo ela vai cair. Por isso que as pessoas que dormem elas tendem a ficar mais geladas e as pessoas que estão acordadas tendem a aumentar a temperatura e aí o corpo fica um pouco mais aquecido. Isso ocorre basicamente porque o hipotálamo é ele que vai regular a homeostase. Então se ele percebe que o corpo está entrando em fase de sono, basicamente, ele vai reduzir o metabolismo e isso vai reduzir a temperatura corporal. Por isso que em dias mais calorentos pela noite, é muito interessante que você busque se hidratar com água gelada para reduzir a temperatura e também coloque um ventilador ou abra a janela, mas que tenha um contato ali com o vento para que possa ajudar nessa redução de temperatura. Por isso que quando está frio é gostoso dormir. Então quando está frio é muito gostoso. Por quê? Porque ele ajuda nessa redução de temperatura. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscreverem, deixarem o like e comentarem a dúvida de vocês caso vocês não entenderam nada. E também vou deixar esses 2 vídeos aqui no final como sugestão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.